Evangelho de João, capítulo 4, nós leremos a partir do versículo de número 46. João 4, a partir do versículo 46. Assim diz a palavra do Senhor. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judeia para a Galileia. Pai, fala ao nosso coração. Dá glória ao nome de Jesus, Pai. Ser propício a mim, pecador, Pai. Eu não tenho justiça própria nenhuma. Eu estou aqui confiado nesse púlpito na obra do meu grande Redentor Jesus Cristo. E não somente eu, Senhor, teu povo também. Porque teu povo, ó Deus, ó Pai, não quer ouvir mera elucubração humana. Teu povo quer ouvir o Espírito Santo falando com ele na palavra. Ó Deus, porque o Senhor é o pão que necessitamos. O Senhor é a água que sacia a sede do nosso coração. Então, Pai, alimenta-nos, descedenta-nos, fortalece-nos, anima-nos, ó Deus. Tem compaixão de nós, Pai. Pai, oramos, Deus, ó Pai, para que o Senhor fale ao nosso coração e nos abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Santos irmãos e irmãs, no domingo passado, eu fui impactado com o relato de uma das cenas desesperadoras que aconteceu lá na cidade de Canoas. Certo homem que vinha fazendo o resgate durante um dia inteiro, na sua lancha vinha com algumas crianças, e de repente uma criança viu uma boneca boiando sobre a água e disse: moço, eu queria tanto brincar de boneca, você pode pegar aquela boneca para mim? E quando ele aproximou sua embarcação daquela boneca, não era uma boneca, era um bebê morto, afogado. E aquele homem ficou tão impactado com aquela cena que disse: eu não tenho condição de voltar mais lá. A situação é terrível, a dor é angustiante, a situação é desesperadora. Ah, queridos amigos e irmãos, temos visto o cenário de guerra no Rio Grande do Sul. Nossos irmãos gaúchos e nossos irmãos em Cristo estão sofrendo muito. Deus tem usado muitos de nós para que ofertemos, façamos doações, mas nós precisamos orar para que Deus abra os céus e desça. Eu tenho um filho na fé, reverendo Luciano Vieira, que tive o privilégio de ganhar para Cristo em 2010, lá em Brasília. Mandamos ele para o IBEL, depois para o seminário. Plantador de igreja abençoadíssimo, está em Cachoeira do Sul, revitalizando a igreja. Foi um dos lugares para onde nós mandamos ofertas, e eu conversava com ele, e eles estão atendendo muita gente necessitada, a cidade ficou ilhada lá, mas o que ele mais me pedia, e outros pastores têm pedido, ele disse: pastor, ore por um reavivamento no Rio Grande do Sul.
Nós estamos orando para que essa situação desesperadora mostre que para esse povo que ele não precisa de feitiços, de demônios, de falsos deuses, mas que ele precisa do verdadeiro Deus. E ore para Deus fortalecer os nossos braços, para que nós consigamos lutar e pregar no meio dessa situação desesperadora. Nossos irmãos do Sul estão sofrendo muito, irmãos. Mas todos nós, um dia ou outro, vamos enfrentar uma situação de desespero em nossa vida. Como enfrentaremos o dia do desespero? Nesse texto que lemos nesta manhã, nós encontramos um pai numa situação de total desespero. O Senhor Jesus volta de Samaria, onde ganha a mulher samaritana e muitas outras pessoas por meio da pregação do Evangelho e se revela como o Salvador deles. E quando ele volta para Caná da Galileia, aquela cidade em que ele fizeram o seu primeiro milagre, transformando água em vinho. E um oficial que era judeu, oficial do rei Herodes Antipas, está em Cafarnaum. E ele está ouvindo acerca do que Jesus está fazendo. E ele sabe que Jesus está em Caná. E o filhinho dele está numa situação desesperadora. O filhinho dele está prostrado de cama, doente, à beira da morte. E aquele homem, então, ainda que seja um oficial do rei, deixa todos os protocolos de lado e vai a pé e faz uma viagem subindo para Caná, que está na região montanhosa, uma viagem de 31 quilômetros a pé. Pelo menos mais de 10 horas de viagem. E ele chega em Cafarnaum, ele chega em Caná, 1h da tarde. E Jesus está provavelmente pregando para o povo. E ele chega e se aproxima de Jesus e diz: Senhor, meu filho está morrendo à beira da morte. Meu filho está enfrentando um momento desesperador. E ao olharmos para a atitude desse homem, nós vamos aprender nessa manhã, irmãos, como enfrentar o dia do desespero. Como enfrentar o dia do desespero. Eu espero que você não esteja passando por uma situação desesperadora hoje. Nossos irmãos no Sul estão enfrentando tudo isso. Mas se você vier a enfrentar um dia de desespero, fique atento, o Senhor está falando com você nessa manhã. E Ele te ensina como enfrentar o dia do desespero. Inicialmente a palavra do Senhor nos diz: busque ao Senhor. Como enfrentar o dia do desespero? Busque ao Senhor Jesus. Aquele homem sai da sua cidade de Cafarnaum, vai subindo as montanhas 31 quilômetros a pé. O seu filhinho está morrendo. Ele não se preocupa com a sua autoridade, não se preocupa com o seu status quo, com a sua posição social, com protocolos, com cansaço, com distância. O filhinho dele está morrendo. Ele vive uma situação desesperadora. E só quem tem o poder de curar e restaurar a vida do seu filho é o Senhor Jesus. Então ele busca o Senhor Jesus. E o texto nos diz, amados irmãos, que quando ele chega ali, versículo 48, versículo 47, ele foi ter com Jesus e rogou a Jesus que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Ele não tem uma fé tão exponencial como o centurião que nós estudamos há 2 semanas atrás. Porque o centurião diz a Jesus: Senhor, eu não preciso que o Senhor entre em minha casa, eu não sou digno disso, e manda só com uma palavra. O centurião de cara já reconhece que Jesus é Deus. Ele é um com aquele que disse que haja luz, e a luz veio a existir. E se ele falar que o servo vai ser curado, o servo vai ser curado. Esse homem talvez num primeiro momento ainda veja Jesus como um mestre humano. E por isso ele pede a Jesus: Jesus, vamos descer comigo para curar meu filho, ele está quase morrendo. E de repente o Senhor Jesus reage de uma maneira, irmãos, que para nós é assustadora. Provavelmente há algumas pessoas ali escutando tudo aquilo. E os judeus são muito milagreiros. E eles não estão crendo em Jesus como Messias. Eles estão colocando muitas dúvidas. E provavelmente aquele homem também tinha dúvidas no seu coração. E o Senhor Jesus repreende a ele e os que estavam ali ao redor, dizendo, versículo 48, então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Até você fica assustado com o Senhor Jesus. Nossa, Senhor, o Senhor estava insensível nesse dia. Mas o Senhor conhece a maldade do coração do homem.
E por isso o Senhor repreende a incredulidade daquele homem e repreende a incredulidade das pessoas que ali ouviam. Mas esse homem está com seu filhinho à beira da morte. E ele não está preocupado com sua posição, com sua honra, com a sua glória. Ele busca o Senhor Jesus em atitude de humildade. Mesmo que o Senhor o tenha repreendido, e a todos os que ali ouviam, ele diz ao Senhor Jesus o seguinte: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Ele se humilha na presença do Senhor Jesus. Com este irmão, nós aprendemos que para enfrentar os dias de desespero, nós temos que buscar ao Senhor Jesus. E ainda que o Senhor pareça que está com os céus fechados e aparentemente não responda às nossas orações, nós temos que nos prostrarmos e nos humilharmos diante de sua santa presença, porque Jesus é Deus e nós nada somos. E nós temos que reconhecer a nossa limitação, a nossa miséria, a nossa falibilidade, clamando a misericórdia do Senhor por nós. Aquele homem, mesmo sendo repreendido, ele disse: Senhor, tem misericórdia, meu filhinho está morrendo, vamos comigo. Ele nos dá, amados irmãos, um exemplo precioso. Ele nos ensina que nos dias de desespero, nós temos que buscar ao Senhor Jesus. Meu querido amigo e irmão, se você está aqui hoje, e talvez você está enfrentando uma terrível luta contra o pecado, e não sabe como vencê-lo, busque hoje ao Senhor Jesus. Talvez você está aqui, está enfrentando uma depressão profunda, e diga: pastor, eu não consigo me libertar dessa tristeza tão terrível. Busque hoje ao Senhor Jesus. Talvez você está aqui no Dia das Mães, literalmente desolado, porque talvez esse é o primeiro Dia das Mães que você já não tem sua mãe consigo. O Senhor levou sua mãe para a glória. E o seu coração está triste e doído hoje. E você precisa de consolo, de cura. Busque ao Senhor Jesus. Nós só podemos enfrentar corretamente os dias de desespero buscando ao Senhor Jesus. Ouça eu dizer a você o que ele disse a uma multidão oprimida e rejeitada pelos religiosos judeus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Hoje o Senhor está dizendo a você: venha, busque, clame, creia, bata. Um dos maravilhosos hinos do nosso hinário, hino 201, diz: manso e suave, Jesus nos chamando, chama por ti e por mim. Eis que ele às portas espera velando, vela por ti e por mim. Cante o coro comigo. Vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador. O que você ainda está fazendo aí? Vem, vem, o rei está chamando, vem, prostre os seus joelhos. Clame: filho de Davi, tem misericórdia de mim, alivia a minha dor, intervenha em minha situação. Tu deste a vida na cruz por mim, a minha esperança está somente em ti. Como enfrentar o dia de desespero? Busque ao Senhor Jesus. Que nessa manhã você invoque ao Senhor Jesus. Diga a ele: Senhor, tu és a minha esperança. Eu creio que tu és o Filho de Deus, o meu único Senhor e Salvador. Eu creio que morreste na cruz para me salvar e ressuscitaste. Eu te recebo, eu busco ao Senhor, eu não posso viver sem ti. E se você buscar assim ao Senhor, você será perdoado de todos os seus pecados, será reconciliado com Ele, terá a vida eterna, terá paz com Deus.
e será consolado em todas as suas aflições. Busque ao Senhor, que Deus te abençoe nessa busca, em nome de Jesus. Como você tem enfrentado os dias de desespero? Pastor, como enfrentar o dia do desespero? João já nos disse, busque ao Senhor. Mas como enfrentar o dia do desespero? O texto continua a dizer, creia na palavra de Jesus. Como enfrentar os dias de desespero? Creia na palavra de Jesus. Versículo de número, amados irmãos, 49 eu vou ler, e vocês lerão os 50. Assim diz a palavra do Senhor. Eu lerei o 49, vocês os 50. Rogou-lhe o oficial, Senhor, desce, antes que meu filho morra. Todos juntos, vamos. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra do Senhor e partiu. Eu acho essa expressão maravilhosa, irmãos. Jesus está fortalecendo a fé desse homem. Ele diz, Senhor, desce, meu filho está morrendo. Jesus imperativamente diz a ele, vai, teu filho vive. E agora ele não insiste mais, mas Jesus, vamos lá, se o senhor não for, nada vai acontecer, não. Jesus fala para ele, vai, teu filho vive. E ele creu na palavra do Senhor. E a característica, amado irmão, é que quem crê na palavra do Senhor não fica mais se lamuriando, não fica mais se lamentando, mas se levanta para obedecer a ordem e o mandato do Senhor. Ele creu na palavra do Senhor e partiu. Só pode partir, só pode se levantar, só pode seguir adiante, depois da dor, depois do luto, depois da aflição, depois da angústia. Aquele que crê na palavra do Senhor Jesus, esse homem creu na palavra de Jesus e foi, e partiu. Portanto, amado amigo e irmão, se nós queremos enfrentar corretamente os dias de desespero, nós temos que crer na palavra de Jesus. Só se levantará depois da dor, depois da enchente, depois da angústia, depois do luto, aquele que crê na palavra do Senhor Jesus pode seguir adiante e continuar vivendo a sua vida, porque sabe que o Senhor que deu a vida na cruz por ele, cuida dele e disse, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Quando eu fui para o Chile, amados irmãos, no ano 2000, com Cleuzinha, nós visitamos muitas igrejas. Do estado de São Paulo, de Minas, de Goiás. E o texto que eu mais preguei foi Gênesis 12, de 1 a 3. O texto diz assim, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para o lugar que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a Bíblia diz que, depois de ouvir essa palavra, partiu Abraão, junto com Ló, seu sobrinho. Mas Abraão, amado irmão, tinha uma caravana de provavelmente 1000 pessoas na sua casa. Só homens adultos nascidos em sua casa, ele tinha mais de 300. Então Abraão se levanta com todo o seu séquito e vai sem saber para onde vai, mas creu na palavra do Senhor e partiu. Irmãos, eu preguei esse texto na Igreja Presbiteriana do Guará 2, no dia 30 de maio de 2015, há 9 anos atrás. E eu tinha ali um pastor auxiliar, que éramos pastor Camargo, ele e eu. E o jovem pastor Luciano era seminarista. E aquele moço veio para a nossa igreja, era um missionário, nós mandamos ele para o seminário, foi ordenado, se tornou nosso pastor auxiliar. E ele com a esposinha estavam orando sozinhos. Ele era uma bênção. Fez um trabalho muito bonito com os adolescentes da igreja para mim, pregava, era um cearense muito alegre, pregava com fidelidade a palavra, mas no acampamento cuidava dos adolescentes, brincava com eles, até montava um tatame e ficava lutando com jiu-jitsu com os meninos depois do acampamento, né? Era um pastor de jovens muito presente, mas discipulava e pregava com fidelidade. E era nosso braço direito com a juventude da igreja ali. E ele e a esposa estavam orando, porque o sonho dele era ser missionário.
pedindo ao Senhor que desse direção para saber se ele tinha que ir ou não para missões. E de repente, o pastor dele abre a Bíblia e prega esse texto. E na aplicação eu disse: quem crê na palavra do Senhor, parte. Quem crê na palavra do Senhor não fica. Quem crê na palavra do Senhor partiu, foi embora. Não fica amarrado, não fica preso, não fica ensimesmado, enclausurado em si mesmo, encastelado na sua própria dor, olhando para o seu próprio umbigo. Quem crê na palavra do Senhor se levanta e vai. E mal eu sabia que o Espírito Santo estava me usando para mandar meu pastor auxiliar embora. Eu não gostei nada. Mas ele chegou para mim no domingo seguinte: pastor, o Espírito Santo falou comigo, com a Ellen, nós temos que ir embora. E eles foram ser missionários na região pobre, dos bairros pobres de Richmond, na Virgínia. Sofreram muito ali. Depois que ele passou um tempo ali, 2 ou 3 anos, passaram a pandemia ali, Deus deu a bênção para ele de ir para o seminário Westminster, escondido na Califórnia. Ele está terminando o seu mestrado. Reverendo Jefferson, meu filho na fé também, bênção. Mas olha para você ver, eu pregando um sermão, desafiando o povo, e Deus manda meu pastor auxiliar embora. Que bênção que Deus é Deus vivo, que fala conosco na palavra dele. Então, talvez você está ouvindo essa mensagem e está numa dúvida hoje aqui se vai para o campo missionário, se prepara para ser um evangelista, se muda a sua vida, se abandona essa tristeza, faça como esse homem. Jesus diz para você hoje: vai! Que você creia na palavra do Senhor e se levante em nome de Jesus. Amém. Como você tem enfrentado os dias de desespero? Você tem deixado a angústia assolar seu peito? Você tem perdido o ar, tamanha a ansiedade que assola o seu coração? Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Às vezes as nossas emoções, elas nos traem. Eu fui pastor de uma irmã muito querida lá no Chile, mas quando ela queria fazer alguma coisa, ela chegava: pastor, nós temos que fazer isso, nós temos que fazer aquilo. E ela era asmática, muito mais do que eu já sou. Imagina ela: nós temos que fazer isso, nós temos que fazer aquilo. Pastor, o conselho não está fazendo, nós vamos fazer, pastor. Ela falava assim: calma, irmã, a senhora vai ter uma parada cardíaca. Ela falava assim, a hora que ela puxava a voz, eu falava: Jesus, tem misericórdia dessa irmã, não deixa ela morrer na minha frente. Não, Senhor, E muitas vezes a ansiedade faz isso com você. Você está angustiado, com a espada no seu peito. Meu querido irmão, olhe hoje para a palavra do Senhor. O Senhor está ensinando você a crer na palavra de Jesus, a buscar ao Senhor. Como então enfrentar o dia de desespero? Você já aprendeu. Busque ao Senhor Jesus. Creia na palavra do Senhor. Mas, pastor, em último lugar, como enfrentar os dias de desespero? O texto nos diz: leve outros a crer. Como enfrentar os dias de desespero? Leve outros a crer. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Irmão, já era 13h. As montanhas são íngremes. Se fosse em linha reta, caminhando rápido, aquele homem talvez caminharia 4 quilômetros, 5 quilômetros numa hora. Se fosse trotando 5 quilômetros numa hora, em 6 horas ele chegaria. Mas o caminho é íngreme, ele tem que descer a montanha. Então ele foi saindo dali para ir para casa, provavelmente parou numa hospedaria no meio do caminho, ou dormiu ao relento mesmo. Mas ele foi para casa, amanheceu o dia. E chegando ali, provavelmente, talvez, já perto da hora do almoço, os serventes da casa vêm se encontrar com ele. Patrão, o senhor não acredita? O que aconteceu? O menino do senhor está curado. Está novinho em folha. Está brincando ali fora.
a gente já tem que vigiar ele. Que alegria, que bênção maravilhosa. Ele perguntou, que hora que aconteceu isso? Eles falaram, ontem, 13h. Quase a mesma hora nossa aqui, 12:30. E ele então reconheceu que foi naquela hora que Jesus falou para ele, vai, teu filho vive. Ele reuniu a mulher, reuniu os meninos, não sei se a casa dos judeus tinha um alpendre, como a gente tinha lá no interior de Minas, mas no pátio lá fora talvez. Reuniu a mulher, reuniu os meninos, chamou os serventes, os escravos todos, e ali, desculpa o anacronismo, ele começa o primeiro culto reformado judaico da casa dele, reformado presbiteriano judaico, desculpa a brincadeira, mas ele começa o primeiro culto, ele diz, pessoal, foi uma maior dificuldade subir essa montanha ontem. E vocês não têm ideia, eu estava com o coração na boca, desesperado, com medo desse menino morrer. E eu cheguei ali, e aí depois de viajar a noite inteira, encontrei Jesus reunido com o pessoal, e eu pedi para ele em público, e ele ainda me repreendeu, você não acredita nisso? E falou, repreendeu para a multidão também, se vocês não virem sinais, vocês não vão acreditar em nada. Mas eu não tinha nem condição de retrucar, eu estava precisando da intervenção de Deus na minha vida. Eu falei, Senhor, por favor, vão comigo, meu menino está morrendo. E ele falou para mim, vai, teu filho vive. E meu povo, a hora que ele falou aquilo, o Espírito Santo de Deus colocou uma fé inabalável no meu coração, na palavra de Jesus. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. E ele diz, e eu simplesmente obedeci e desci. E sabe que hora que aconteceu isso? 13h de ontem. E todo mundo, foi essa hora que ele melhorou, levantou, comeu, começou a brincar. Pessoal, verdadeiramente, Jesus é Deus, Ele é o Messias, Ele é o Salvador do mundo. Creiamos nele, vamos servi-lo. Ele é o Filho de Deus, enviado ao mundo para nos salvar. Louvado seja o Senhor! A Bíblia diz no versículo 53, com isto reconheceu o pai ser aquela, precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Leve outros a crer. Se você crê em Jesus, você tem que pregar o Evangelho para os seus filhos. Mães, hoje é o dia das mães. O maior tesouro que as senhoras podem deixar para os seus filhos é a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Minhas queridas mães, as senhoras podem deixar e devem deixar a melhor educação. As senhoras podem até deixar bons recursos financeiros e não há nada de errado com isso. Mas eu gostaria de lhe dizer que eu já vi pessoas muito ricas atentarem contra a sua própria vida. E eu já vi pessoas com pós-doutorado colocarem cordas nos seus telhados e enforcarem-se a si mesmos num momento de depressão. Então, querido amigo e irmão, melhor do que deixar só estudo e só dinheiro para o seu filho, dê a ele a Jesus Cristo. Leve-o aos pés da cruz. Diga a ele que Deus amou o seu povo antes da fundação do mundo e mandou o Redentor para morrer na cruz do Calvário na plenitude dos tempos para pagar os pecados de todos aqueles que nele creem. E conclame então seus filhos, mãe. Pai, chame sua mulher e seus filhos e diga a eles, arrependam-se dos seus pecados. Deus amou o povo dele. Nós merecíamos ir para o inferno, mas Deus mandou Jesus para pagar a nossa dívida. E a Bíblia diz que se nós nos arrependermos e cremos nele e o recebermos como nosso único Senhor e Salvador, cremos nele como Filho de Deus, nós receberemos a vida eterna. Que privilégio maravilhoso será para você ver a sua família crendo em Cristo Jesus, através do seu testemunho e da sua instrumentalidade. Não há privilégio maior do que esse, do que ver os seus se voltando para Cristo Jesus e consagrando a sua vida nas mãos do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que Deus nos levante para ser bênção dentro de casa, que nossos filhos digam de nós, que apesar de nossos pecados, nós somos de Jesus. Que eles digam, meu pai tinha muitos defeitos, mas meu pai era crente e me levou para o caminho da cruz. E se hoje eu sigo Jesus, é porque eu aprendi a seguir dentro de casa. Um dia desses, nós estávamos avaliando no conselho uma querida para ser recebida como membro novo.
moça nascida na igreja, falou assim, não sei o dia em que eu criei, eu sempre fui crente. E é assim, irmão, quando os nossos filhos nascem na aliança, eles são ensinados na palavra, na hora certa o Espírito os regenera e eles nem sabem o dia da conversão, porque eles fazem parte do povo da aliança. Eles são de Deus. Eles não precisaram ir comer do excremento, do pecado nesse mundo. Eles não precisaram provar os manjares do diabo. Eles são de Cristo Jesus, são protegidos, são preservados, estão na presença do Senhor. Mas para isso eu e você, como pai, como mãe, temos que orar com eles, temos que ler a palavra com eles, temos que realizar o culto doméstico, temos que aconselhá-los, pastoreá-los, cuidar deles no caminho, trazê-los à igreja e dar-lhes bom testemunho de piedade para a honra e para a glória do nome de Jesus. Mas você pode levar a crer não somente a sua família, mas seus colegas de trabalho e seus familiares. Irmãos, alguns anos atrás, na APECOM, nós tivemos um programa chamado Cada Dia São Paulo. E ele foi transmitido durante um ano em TV aberta aqui na cidade de São Paulo e em todo o estado do Rio de Janeiro. E é impressionante que eu ia pregar no Rio de Janeiro as primeiras vezes e algumas pessoas já nos conheciam por causa do programa. E até em outras igrejas evangélicas. Parece que o canal de TV aberta era mais assistido lá do que aqui. Mas qual não foi a minha alegria quando me procurou uma mulher dizendo que estava há mais de 10 anos afastada da igreja com toda a sua família. E quando ela ouviu, o nome do programa era Cada Dia São Paulo, e ela ouviu no Rio. E quando ela ouviu o evangelho pregado no Cada Dia São Paulo, ela se arrependeu de estar longe de Cristo, chamou o seu marido, eles se ajoelharam, consagraram sua vida ao Senhor. E ela me disse com alegria, pastor, eu e toda a minha família voltamos para a igreja por meio da pregação do Evangelho nesse programa de televisão. Eu falei, aleluia, pode acabar já, está valendo, hein? Louvado seja Deus. Se uma alma vale mais que o mundo inteiro, 5, glória a Deus por isso. Que bênção maravilhosa é poder pregar o Evangelho para todos aqueles que estão ao redor de nós. Então, irmão, abra a sua boca. Pastor, eu não posso ficar falando na hora de trabalho, não faça isso, dê bom testemunho, mas leve um folheto, leve um livro. Ah, querido amigo, irmão, indique um link. Vê uma colega que está sofrendo, irmã, desesperada, angustiada, talvez com problema no casamento, na hora do almoço, para não atrapalhar o trabalho, chega perto dela e fala assim, posso fazer uma oração por você? Ela tem que ser muito pagã e muito do capeta para rejeitar uma oração. Então, ela vai falar, pode, de repente você ora por ela, minha irmã, e quem sabe ali o Senhor começa a abrir o coração dela para o Evangelho. Você pode levar outros a crer. Eu já contei aqui a história de Liliana Dias. Liliana Dias foi minha ovelha em Santiago. E Liliana Dias, ela dizia, pastor, eu não sei pregar, eu tenho dificuldade de falar, mas eu gosto muito de orar. E quando nós pregávamos ali, desafiando a igreja para a evangelização, ela tomou uma decisão. Ela nem me consultou. Ela entrava no ônibus, lá em Las Condes, onde nós morávamos. Naquela época o metrô só ia até a escola militar. Hoje não, hoje vai até quase perto da cordilheira. Mas naquela época em que nós moramos, ele ia até a escola militar. Então você tinha que tomar o ônibus para descer para o centro. O ônibus chamava La Micro. E ela disse, então, pastor, eu entro em La Micro, como eu não sei predicar. Então ela dizia, eu olho para as pessoas e vejo alguém que está meio triste, e eu sento do lado dessa pessoa e falo, bom dia. E pergunto se eu posso fazer uma oração por essa pessoa. E eu oro por essa pessoa no ônibus, pastor. E de repente, irmãos, Liliana começou a aparecer uma semana com um visitante, outra semana com outro visitante, outra semana com outro visitante. Gente pela qual ela orava no ônibus. E chileno é diferente da gente. Em São Paulo, nós só somos menos fechados do que no sul, né? Mas brasileiro fala pelos cotovelos, é impressionante. Chileno é mais fechado, mais reservado, mas mesmo assim a Liliana orava pelo povo, e olha o povo indo para a igreja com a Liliana, irmão. O que você pode fazer? Você pode fazer um almoço? Você é pai de crianças pequenas, você desce para brincar lá no playground do prédio? Você pode bater um papo com os pais e falar assim, olha, vamos jantar lá em casa na quarta-feira? E você convida um casal de pais para jantar, e de repente você fala assim, olha, não acho ruim, nós somos cristãos, antes da comida nós oramos, e você ora, e ora abençoando a vida deles. E de repente a porta está aberta. Então, entenda que você é representante de Jesus neste mundo. E Deus te deu a missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Você tem pregado o Evangelho para alguém?
Mas eu digo, pastor, nós somos calvinistas, glória a Deus por isso. Deus só converte os eleitos. É verdade, irmão. Mas se você pregar para 0 eleitos, quantos eleitos vão se converter, irmão? Até na eleição, 0 vezes 0 é 0, irmão. Agora, se você pregar para 1000 pessoas e Deus tiver 100 eleitos, glória a Deus, Ele vai salvar os seus eleitos. Você não sabe que Ele vai salvar. Mas como dizia o reverendo Caneiras, filho, você não é do departamento de admissão. Você é do departamento de divulgação. Não importa quem Deus vai salvar. Sua missão é pregar o evangelho a toda criatura. Que nessa semana você ore a Deus e diga, Senhor, dá-me a oportunidade de pregar o evangelho para alguém. Se passou alguém na sua mente, comece a orar por essa pessoa. E peça a Deus para que use a sua vida, para que essa pessoa ouça o evangelho de Jesus. Que Deus te use para que outros creiam. Em nome de Jesus, amém. Como você tem enfrentado os dias de desespero? Você só tem murmurado? Você só tem reclamado? Você só fica chateado? Ou você tem buscado ao Senhor Jesus? Ou você tem crido na palavra de Jesus? Ou você tem compartilhado o evangelho de Jesus? Como enfrentar os dias de desespero? Busque ao Senhor, creia na palavra do Senhor, leve outros a crer. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amém.